Infelizmente, missões não é o tema mais popular na igreja, né? Então é um assunto que muitas vezes é pouco falado, mas há uma grande necessidade de ser dito e não apenas dito, de ser praticado. Existe um grande campo, nós já sabemos, mas poucas pessoas disponíveis para suprir essa real necessidade. Meu nome é Gabriel e hoje eu quero falar com vocês a respeito disso nesse aulão Forja, né? É o nosso segundo aulão aqui no YouTube, e o objetivo desses aulões é que a gente possa debater alguns assuntos importantes a respeito de missões. Não apenas trazer esses assuntos, mas tentar também despertar pessoas para esses temas. Por quê? Como eu já disse aqui, missões não é um tema que as pessoas falam muito na igreja, né? Eu não sei você, mas quando eu era mais novo, assim, eu sempre ouvia falar de missões, mas sempre como algo muito distante. Às vezes, né, vai alguém na sua igreja, um missionário que era de outro país, e ele fala lá, ele dá uma palestra, ele conta as histórias dele, e às vezes o pessoal da igreja se emociona, fica empolgado, fica feliz, às vezes até oferta na vida desse missionário, mas aí depois que ele vai embora e fica por isso mesmo muitas vezes. E aí os jovens até se empolgam, pastor, eu quero ser missionário. Aí os líderes, né, e às vezes os pastores também, por não saber o que fazer com aquele monte de jovem empolgado, vão apagando aquele fogo, né, vão podando aquele jovem. E às vezes não é por mal, mas só por não ter esse conhecimento. Então pode ser que isso já aconteceu com você, né? Ou às vezes também o pastor vê que aquele jovem só está com fogo de palha. E se realmente o fogo que está no seu coração ele vem de Deus, ele não vai se apagar facilmente, né? Ele vai ficando cada vez mais forte. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o que fazer agora. Você quer ser um missionário ou pelo menos quer fazer missões, mas você não sabe por onde começar. Talvez a sua igreja local não tenha esse suporte, essa área, não tenha um setor missionário, né, dentro da igreja. Apesar de ser algo muito importante, infelizmente, poucas igrejas realmente investem em missões. Eu não falo só financeiramente, mas tempo, ensinos, né? Porque imagina assim, é como se uma igreja local fosse ali um clínico geral, né? Ela não vai às vezes conseguir se envolver em tudo, né? Então, às vezes um jovem ele fica muito emocionado, né? E ele quer ir para missões, aí ele chega para o pastor e o pastor às vezes não vai saber o que fazer com aquele jovem. Ou então pode acontecer o seguinte, isso é muito comum também. Às vezes o pastor até sabe um pouco como direcionar aquele jovem, porém a liderança ou o pastor já passou por tantas frustrações, já viu missionários que começaram bem e desistiram e se frustraram, e às vezes por essas experiências ruins ele fica com certo receio de te apoiar numa causa missionária. Então isso acontece muito. Por que eu estou falando disso? Porque hoje a gente lida com muita gente de muitas denominações, né, aqui na nossa organização missionária, e muitas pessoas vêm com essa carga, né, de eu quero fazer missões, mas a minha igreja não me apoia. Eu quero fazer missões, mas eu não sei o que fazer. Eu quero fazer missões, eu falei para o meu pastor, mas meu pastor me cortou. Então eu quero te trazer aqui um ponto de equilíbrio. Primeiro, nem toda igreja vai saber mesmo fazer missões. Isso às vezes nem é culpa em si do pastor, né? Às vezes ele está focado mesmo ali em cuidar da ovelha, em organizar os cultos, em pregar a cada domingo, em fazer visitas. Então talvez ele não sonhe mesmo com missões, ele não fique imaginando, um dia eu vou para a África, um dia eu vou para a China pregar o evangelho. E às vezes por ele não sonhar com isso, naturalmente quando alguém chega com esses sonhos, ele não vai comprar 100% a ideia, né? Talvez se chegar alguém com um sonho que tenha mais a ver, eu sonho em ser pastor, o que eu faço, pastor? Me ajuda? Aí ele vai saber te dizer melhor o caminho. Mas a questão de se frustrar, é importante a gente entender que todo mundo pode se frustrar com qualquer assunto que seja, né? Quantos pastores a gente conhece que se frustraram? Quantos empresários que a gente conhece que são frustrados? Quantos professores? Quantos líderes? Quantos ministros de louvor? Enfim, qualquer pessoa pode se frustrar.
Então a gente não pode, né, se basear na frustração de outros para a gente não fazer o que Deus está nos chamando para fazer. Eu espero que você esteja entendendo. Muitas vezes nós temos o chamado, nós temos a vontade, nós temos algo queimando no nosso coração, só que nós começamos a lidar com esse tipo de situação. A igreja local onde você congrega talvez não entenda, e eu estou dizendo muitas vezes não é por mal, às vezes é porque ela não é compreensível para ela a questão de missões. Não estou dizendo também que isso é correto, a melhor coisa seria se toda a igreja fizesse missões, eu acho que isso é um chamado para toda a igreja, mas não é a realidade. Muitas vezes o pastor local não vai compreender, a igreja local não vai compreender, a sua família não vai compreender. Então isso deixa a gente com muitas dúvidas. E agora, o que eu faço? Se eu quero evangelizar, quero pregar, quero ir fazer missões em outra cidade, em outra nação, só que eu não tenho quem me apoie, eu não sei como fazer, e quando eu vou para a minha liderança local, ela também não sabe me direcionar. Gente, isso é muito comum, isso acontece porque realmente nem todos vão saber te ensinar. E é por isso que existem organizações missionárias, que são o quê? Grupos de missionários que são treinados ou que estão se treinando, se capacitando para preparar outros missionários. O que você geralmente vai aprender na igreja local? Você vai aprender a Bíblia, você vai aprender a buscar a Deus e as doutrinas que aquela igreja vai ensinar. Então, por exemplo, se é uma igreja que tem uma pegada mais de trabalhar a família, então o foco vai ser mais família, então você vai desenvolver na área da família. Se é uma igreja que o foco é trabalhar discipulado, caráter, então você vai crescer na área do discipulado, do caráter. Então isso é normal, isso acontece. E uma coisa que eu entendo é que Deus não dá toda a sua glória, todo o seu conhecimento para uma pessoa, muito menos para uma denominação, né, gente? Então, não importa quantas organizações tenha no mundo, nenhuma vai ter o pleno conhecimento de todos os assuntos. E é por isso que quando você quer aprender determinado assunto, você precisa ir na fonte daquele assunto. Então, por exemplo, se você quer aprender evangelismo, você não vai aprender evangelismo com uma pessoa que ensina apenas escatologia, por exemplo. Talvez não seja a pegada dela, ela talvez estude tanto escatologia que ela já nem saiba mais falar de outro assunto. E não dá para evangelizar só falando de escatologia. Então, assim, você vai precisar aprender com quem tem conhecimento nessa área. E é por isso que hoje muita gente se frustra no início da sua missão. Por quê? Tem ali o desejo, o Senhor já te deu o chamado, você tem um fogo no seu coração, porém ele se apaga, porque quando você vai buscar auxílio, você encontra pessoas que são de outras áreas ou que às vezes não têm sabedoria e elas frustram você por não saberem te aconselhar. Então, por isso que o primeiro ponto que eu estou falando aqui é: você não pode se frustrar facilmente, né? Se você quer fazer missões, se você quer ser um missionário, se você quer entender mais sobre isso, mesmo que seja fazer missões na sua cidade, e esse é o primeiro ponto que você tem que entender: você não pode ser uma pessoa de fácil frustração. Ou mesmo que você se frustre, você não pode permanecer frustrado. É normal se frustrar? Claro que é. Qualquer um se frustra com muitas coisas e por muitos motivos. Mas você não pode permanecer na frustração. Bom, agora uma coisa muito importante também para você entender é sobre chamado. Você tem um chamado, entenda isso. Você pode dizer: ah, mas eu não sei se o meu chamado é missionário. Entenda o seguinte: se você ler a palavra, você vai entender que missões não é um ministério específico na igreja, né? Nós temos lá os 5 ministérios, nós temos os dons do Espírito, nós temos os dons da igreja, né? De servir, do diácono, né? O pastoral, enfim. Mas você não vai ver em nenhum momento na Bíblia falando assim, o dom de missionário. Você já viu isso? É igual intercessão, oração. Não existe na Bíblia o dom de orar, né? O dom de
interceder. Não são ministérios específicos. Por quê? Porque todo cristão deve exercer esses ministérios. Nossa, então quer dizer que eu tenho que ir para a China? Tenho que ir lá para o Afeganistão? Não é isso. Todo cristão precisa ser um missionário em qualquer âmbito que ele está inserido. Se ele não for um missionário, como tem uma frase muito famosa que diz, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Por quê? Se você não é um missionário, você não é um cristão. O que é um missionário? O que significa isso? Missionário é a pessoa que ela é enviada para falar das boas novas de Jesus, certo? Então qualquer pessoa é um missionário nesse sentido da palavra. Agora, no sentido que a gente usa hoje em dia, que é o sentido de alguém que é enviado para outro lugar, onde ela vai estabelecer lá uma missão, ou abrir uma igreja, ou estabelecer uma base missionária, um orfanato, enfim. Esse âmbito, talvez você realmente não se encaixe se você não tiver um chamado. Mas uma coisa você precisa pregar o evangelho em todo e qualquer lugar. E para isso também vai ser muito útil você aprender sobre missões. Também por outro motivo, gente. O chamado da igreja, quando fala da igreja de Cristo, é fazer missões. Então, por exemplo, talvez você já tenha ouvido essa frase, que missões se faz com os pés dos que vão, né? Com as mãos, né, dos que contribuem e com os joelhos dos que oram, né? E de fato, essa frase ela tem razão. Mas eu vou dizer uma coisa, se você não é um desses três, então você não está obedecendo o chamado da igreja de Cristo. Se você não é dos que oram, dos que preparam pessoas para ir para a missão, dos que treinam pessoas, dos que fortalecem a igreja para que a igreja envie pessoas. Se você não é dos que ofertam, dos que abençoam missionários, dos que investem seu dinheiro no reino. E o terceiro ponto é os pés dos que vão, né? Então, se você não é dos que oram, nem dos que muitas vezes têm recursos para investir, para que o evangelho se espalhe ainda mais pelas nações, não estou falando, todo mundo precisa investir, nem que seja um pouco, mas às vezes você não é uma pessoa que Deus deu recursos, né? Tem pessoas que Deus dá muito dinheiro e elas têm muito mais condições de investir e outras menos. Mas claro que para Deus a oferta da viúva pobre é a mais importante, não se esqueça disso. E enfim, então se você talvez seja os pés dos que vão, então você talvez seja a pessoa que vai ir. E para você que entende que é esse que vai, que quão formosos são os pés do que anunciam a paz, para você eu quero dizer o seguinte, você vai precisar de 3 pontos, principalmente, para que você vá para cumprir a sua missão. Pelo menos hoje, né? Você quer ser missionário hoje, não sabe o que fazer? Seguinte, tenha uma causa que queima no seu coração. O que é isso, né? Como eu falei, todas as pessoas vão passar por frustrações, gente. Fazer missões não é fácil. E por a igreja não ensinar muito sobre isso, muitos até vão, mas vão cheio de problemas, às vezes vão até como uma fuga da realidade que elas vivem e acabam se frustrando muito. Mas eu quero dizer que existe sim uma maneira de você se preparar. Pensa comigo, né? Uma pessoa, no mundo mesmo, ela sempre tem um interesse pelo qual do que ela está fazendo aquilo. Então, às vezes o cara vai fazer uma faculdade, ele pensa, vou fazer faculdade de, sei lá, jornalismo. Por quê? Porque eu amo a profissão, porque meu sonho é isso, aquilo outro. O outro vai fazer a faculdade de medicina. Por quê? Porque ganha muito dinheiro. Às vezes nem todos os motivos são dos melhores, mas às vezes a pessoa quer para ganhar dinheiro. Então assim, todo mundo tem uma causa, um motivo, uma motivação pelo qual vai fazer aquilo. Então você também tem que ter uma. E eu tenho certeza que você tem. Eu tenho certeza que se Deus já falou com você sobre missões, tem algo no seu coração que queima sobre isso. Eu, por exemplo, a primeira vez, eu era, acho que adolescente, devia ter uns 10 a 12 anos de idade, a primeira vez que eu pensei em missões. Eu lembro que eu estava na igreja, estava orando e me veio a imagem de uma criança na África.
E claro, parece bem clichê, né? Uma criança na África. Só que para mim, um adolescente, sem entender muito de missões, na igreja que eu congregava não se falava tanto de missões ainda, né? O que nem eu falei, não é por mal, mas às vezes não é algo muito falado, entendeu? Então assim, quando eu vi aquilo foi muito impactante. E aí depois Deus foi me introduzindo nesse mundo missionário e aí eu fui tendo uma causa. Qual que era a minha causa, né? Eu queria fazer missões, eu queria viajar pregando o evangelho para que muitas vidas fossem salvas. Só que no decorrer dos anos essa causa foi ficando mais robusta e mais importante, mais forte, né? Então algo que nasceu com um pensamento por uma criança na África, né? Depois foi se tornando algo mais forte. E aí eu já queria não só viajar, mas eu já queria viajar com pessoas. Aí eu já pensei, não, mas eu quero treinar pessoas para ir também para as nações. Então hoje a minha causa já está muito maior, minhas motivações já estão muito melhores para fazer missões. Mas com certeza você tem uma motivação. Talvez sejam as crianças órfãos, talvez sejam os povos indígenas, talvez seja uma nação que você viu, você olhou e você sabe, queimou seu coração quando você viu a necessidade daquele povo, talvez a carência daquele povo, talvez seja um povo, né, que segue uma religião, que nem os muçulmanos, os hindus, talvez seja até uma causa no Brasil mesmo, sei lá, moradores de rua, viciados em drogas, pessoas que estão à margem da sociedade. Nós mesmos, na Aliança de Pequenos, a gente procura trabalhar com todos esses âmbitos, né? Com os refugiados, aqueles que estão à margem da sociedade, com as crianças, os órfãos, os necessitados, enfim, só que não dá para você focar em tudo, né? Então, você ter uma causa vai te ajudar a permanecer. E eu vou dizer, pensa comigo, se você quiser, até para um pouquinho o vídeo para você pensar agora, qual é a causa que queima no meu coração? O que será que queima? Eu vou te dizer, eu tenho certeza que Deus já colocou uma causa no seu coração, né? Mas às vezes, aquela causa começou a queimar e você não sabia o que fazer, aí você foi compartilhar com alguém, aí a pessoa jogou um balde de água fria em você, né? E isso é muito normal, porque, como eu falei, a gente lida com muita gente frustrada, com muita gente que não entende sobre o que o outro está vivendo, ou que acha que todo mundo tem que viver o que aquela pessoa está vivendo. Então, assim, são coisas que acontecem, mas eu não quero que você desanime. Então, busque no Senhor uma causa, algo que queime no seu coração, né? E aí, depois que você tem essa causa, você precisa se preparar. É o segundo ponto da nossa conversa. Como você vai se preparar, né? Pensa comigo agora. Um médico, quantos anos ele fica estudando para se formar e se tornar um médico de sucesso? 10 anos? 10 anos estudando. Alguns mais, né? Outros menos. Mas é muito tempo. Imagina um advogado que quer se tornar juiz. Você já viu? Ele passa anos também estudando. Pode colocar aí mais uns 10 anos de estudo. Um atleta profissional que quer se tornar um jogador conhecido, ele também vai dedicar a vida dele ali. Tudo, a alimentação vai mudar, a rotina vai mudar, vai ter que cortar uns rolês, vai ter que cortar muita coisa para ele focar naquele objetivo dele. Assim também, nós que desejamos ser missionários, temos que nos focar nesse objetivo, né? E você pensa, por que as pessoas ainda desprezam quem deseja ser missionário, né? Então, assim, se a pessoa quer ser médico, se a pessoa quer ser advogado, se a pessoa quer ser alguma coisa que dá dinheiro, eles vão falar, né? Nossa, parabéns, você está no caminho certo. Agora, se a pessoa quer ser missionário, que é algo que é eterno, se a pessoa quer servir a Jesus, que é algo que não é só para essa vida, que vai durar a eternidade, você vai enfrentar um monte de críticas e um monte de obstáculos. Por isso você tem que ser muito forte. E é por isso que você precisa se preparar. Não basta apenas querer, não basta só ter uma causa no coração, porque senão você pode ser uma pessoa sonhadora. E uma pessoa que só sonha, mas nunca realiza. Então nós devemos dar valor nesse chamado que Deus nos deu.
Se você tem um chamado, mesmo que não seja para ir para outro país, mas não importa, se queima no seu coração servir a Jesus, faça com zelo, sabe? Faça com zelo, com amor, dedica tempo, dedica a estudar. E como se preparar, né? Existe uma maneira. Eu quero passar alguns pontos práticos aqui que você vai poder aplicar na sua vida. E eu tenho certeza que se você aplicar, você vai ter um resultado. A primeira coisa é que você precisa se aprofundar no conhecimento de Deus. Gente, se aprofundar no conhecimento de Deus não é só estudar sobre Deus, tá? Mas é tudo que envolve buscar o Senhor. Então, o que seria isso? É ler a sua Bíblia. Não, na verdade, não ler, mas devorar a sua Bíblia. Sabe, às vezes a gente lê tanta porcaria na internet, perde tanto tempo. Se você tem dificuldade com leitura, sei lá, coloca aí no YouTube Bíblia em áudio e vai ouvindo a Bíblia em áudio. Mas não deixe de aprender a palavra. E também ter uma vida de oração. Sabe, às vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam do dia para a noite, não é assim. Então, quem vai fazer academia, por exemplo, você acha que a pessoa chega lá e já consegue levantar 100 quilos? Não consegue. Ela vai começar ali com 3 quilos, depois ela vai para 5 quilos, depois ela vai para 10, 20, 30, até um dia ela chegar no 100. É muito difícil. Isso ela não desanimar no caminho. Então é a mesma coisa, a nossa vida com Deus, ela não é do dia para a noite. Agora eu sou um homem de Deus e pronto, você virou um querubim. Não é assim que a coisa acontece. Então, você quer servir a Deus, o que vai acontecer? Você vai começar a buscar, você vai começar a orar, você vai começar a ler a Bíblia. E, Gabriel, não consigo orar. Começa orando 10 minutos, bota um louvor lá, começa a orar 10 minutos. Está conseguindo? Aumenta para 15, para 20, para 30, 40, até você conseguir, sei lá, pelo menos 1 hora. E aí você marca uma vigília com seus amigos, né, com o pessoal da sua igreja, enfim, se envolva, sabe? Vai tratando os pecados, né? Se você sabe que você tem dificuldade em uma área, não deixa para tratar depois. Aproveita, esse é o momento da sua caminhada de você se preparar, porque senão você vai para a missão com defeitos no caráter, com pecados que não foram tratados, curados, e aí você vai ser envergonhado, você vai se frustrar. Então, esse é o tempo de você ser tratado, sabe? Para às vezes um pouco, se você é uma pessoa que faz de tudo, não, eu faço tudo na igreja, mas você não ora, não lê a Bíblia direito, você deveria parar um pouco o que você está fazendo e alinhar a sua vida com Deus. Tenha uma intimidade com Deus. Então esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que eu quero te aconselhar é preparar o seu corpo. Sabe, às vezes a gente quer ganhar o mundo, mas a gente não busca um preparo físico também. Não estou falando de você virar atleta, não estou falando de você fazer academia, não, mas estou dizendo para você se preparar. Eu, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade com a alimentação, né? Às vezes comidas que eu não gosto. Então uma coisa que eu busquei fazer, principalmente depois que eu não morei mais na casa da minha mãe, né, que eu saí da casa dos meus pais, o que eu comecei a fazer? Comecei a experimentar comidas diferentes. Eu ia numa viagem, às vezes tinha uma comida que eu não gostava, mas mesmo assim eu comia, mesmo forçando ali, para aprender a gostar de outras comidas. Não é um processo fácil para mim, assim como se você também tem dificuldade dessa área, não vai ser um processo fácil, mas é uma maneira de você ir se habituando. E a mesma coisa com a questão do seu condicionamento físico, né? Por exemplo, se você não sabe nadar, vai que um dia você está numa situação onde você precise nadar. Por exemplo, você não sabe nadar, mas quer evangelizar tribos ribeirinhas. Você vai estar numa situação muito complicada. Tem que aprender a nadar. Você não gosta de pimenta, mas quer ser missionário no México. Você vai ter que aprender a gostar de pimenta, entendeu? Então, tem coisas que a gente vai ter que aprender. Não estou falando que você tem que fazer tudo, você tem que virar o Rambo das missões, mas você tem que aprender, você tem que treinar já seu corpo para isso. Então, fazer exercícios físicos, buscar ter uma alimentação saudável, são coisas que vão te ajudar a se preparar para o campo missionário, né? Se você é muito gordinho, dá uma equilibrada, né? Faz aí umas caminhadas. Por quê? Porque se você chegar num lugar onde você precise andar muitos quilômetros, né? Teve uma amiga minha mesmo
que ela foi para o Amazonas, eles tiveram que caminhar 8 horas, gente. 8 horas de caminhada. Então não é fácil. Tem missões que às vezes, lugares que você vai ir, que vão ser difíceis. Então tem que estar preparado. Outra coisa também é aprender uma profissão autônoma, né? A não ser que você tenha um chamado para uma profissão assim que precise de um currículo, né? Procure sempre ter algo autônomo também. Talvez produzir algo ou trabalhar com vendas, algo que você possa vender de qualquer lugar, né? Talvez até algo online mesmo, sei lá, trabalhar com vendas de cursos online, por exemplo. É algo que poderia te sustentar na missão, entre outras profissões, né? Cabeleireiro, barbeiro, né? Enfim, são profissões que às vezes você pode estar em lugares mais atípicos e conseguir exercer, às vezes em cidades onde não tem ou cidades onde você vai precisar se sustentar, porque nem sempre você vai ter muitos recursos em missões. Outra coisa importante também é que você não se feche só para a sua denominação, né? Agora já tem algo que você pode aplicar já a partir de hoje mesmo. O que acontece? Nós que somos missionários lidamos com muitas denominações, a não ser que você seja enviado pela sua denominação para abrir uma igreja da sua denominação, que também pode acontecer. Você tem que aprender a lidar com outras denominações. E mesmo que você vá ser enviado pela sua própria denominação, eu te aconselho que você aprenda sim a conviver com outras denominações. Gente, isso não é errado, não é pecado, isso na verdade é bom. Você aprende que a sua maneira de pensar não você não é o único, né, que pensa daquele jeito. Você vê que tem outras formas de pensar, tem outras formas de aprender. Tem denominações que vão ser às vezes melhor na questão de oração e você pode aprender isso com eles. Vai ter denominações que no ensino elas vão ser muito profundas e você pode aprender com elas. E vai ter denominações que são mais profundas no discipulado. Então assim, todas essas denominações têm algo a ensinar que você pode aprender. Então assim, não se feche, só a minha denominação é boa, só a igreja que eu congrego é boa. Não é verdade, isso é uma baita mentira. Deus tem muitas pessoas em diferentes lugares que são cheias do amor dele, da graça dele e que estão aí às vezes fazendo missões e a gente nem sabe. Então não se feche só para o que você conhece, né? Esteja sempre aberto a aprender novas coisas e de pessoas diferentes também. Então por isso ter uma visão de unidade é muito importante, porque você não fica preso só em uma visão do mundo. Isso é importante para toda pessoa que vai querer exercer missões, porque quando você for evangelizar na rua, por exemplo, você não vai conseguir levar todo mundo para a sua igreja, entendeu? Então muitas pessoas você vai ter que encaminhar elas para uma comunidade mais perto da casa delas. A não ser que você viva numa cidade muito pequena, onde fique fácil para a pessoa ir, né, até a igreja onde você congrega, né? Mas isso é muito difícil. Então, geralmente a gente está evangelizando na rua mesmo, a gente encaminha a pessoa para o lugar mais próximo que possa ali abençoar ela, né? Receber aquela pessoa. Bom, e outro ponto que você vai precisar aprender é lidar com a cultura, né? Pense bem. Você quer às vezes ir para outra nação, mas não sabe falar outra língua. Então, hoje eu digo que a principal língua que você precisa aprender é o inglês, principal. Porque qualquer aeroporto no mundo, qualquer lugar do mundo que você for, você falando inglês, é bem provável que vai ter alguém para entender. E claro que a maior parte das nações também no mundo inteiro hoje falam inglês, né? Porque a Inglaterra, há muitos anos atrás, ela conquistou praticamente o mundo inteiro, assim, né? Então, muitas nações hoje falam inglês por conta disso, inclusive nações na África, nações na Ásia, né? Aqui na América mesmo. Então, assim, muitos povos falam inglês. Então, é recomendável que você busque aprender inglês. Quer um exemplo disso na Bíblia? O apóstolo Paulo, né? A língua oficial na época era o grego, era a língua mais importante da época do apóstolo Paulo. E ele, por saber grego, ele por ser mais estudado, ele conseguiu facilmente se identificar com os povos gentios,
o que era mais difícil, por exemplo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, porque eles ainda estavam muito focados só na cultura deles, que era a cultura judaica. Então demorou muito para que eles conseguissem sair ali daquele casulo, digamos assim, da cultura judaica, né? E mesmo que depois que saíram ainda tiveram dificuldade, né? Nós vemos que Paulo até discute com Pedro por conta desse assunto. Por quê? Porque eles estavam fechados só na cultura deles e o plano de Deus é que o evangelho fosse pregado para todos os povos, sem distinção de raça. Então, por fim, se você quer aprender sobre missões, pega todas essas dicas que eu estou te dando e estude, sabe? É como eu te falei, quem quer ser um médico vai estudar anos. Então você tem que estudar também. E por que tem que estudar? Porque se você for sem estudo nenhum, você pode se dar bem? Claro, pode acontecer, mas você vai... muita situação que se você tivesse preparado, você ia lidar muito melhor, né? Um pastor mesmo, ele passa talvez 3, 4 anos no seminário para só depois exercer o ministério dele. Não estou falando que é via de regra, mas é algo que acontece. Por que esse pastor faz isso? Porque ele passando pelo seminário, ele vai aprender muito mais da palavra, ele vai aprender muito mais da teologia. Só que aí tem uma questão, na hora de botar a mão na massa, muita coisa é diferente, né? Então, claro que só estudar não adianta, e é por isso que eu te dou a última direção, a última dica, conselho aqui para você. Comece na sua cidade. Se você quer fazer missões, você já pode começar hoje, na sua cidade, onde você estiver. Você não precisa ficar esperando, um dia eu vou para a África, um dia eu vou para não sei aonde. Até porque aquele ditado, né, que se você não faz, né, na sua cidade, aquela frase, né, você não vai fazer em outro lugar, é muito real. Você vai ter muito mais dificuldade em outro lugar, né? Você vê que Deus mesmo fala para Jeremias, se você se sente inseguro na sua própria terra, entre o seu próprio povo, imagina, né, nas matas do Jordão, né? Então assim, Deus já estava mostrando para Jeremias que ele precisava aprender na cidade dele, ele precisava ser forte ali onde Deus colocou ele. Então comece na sua cidade. Não estou falando que você tem que ganhar a cidade inteira para Jesus, que você tem que, enquanto eu não pregar para 1000 pessoas eu não vou sair daqui. Não, se Deus te mandar ir para outro lugar, então vai. Mas antes de ir, você já pode se preparar e já pode aplicar alguma coisa na sua cidade. Ficar esperado, sentado, a vontade de Deus não vai acontecer. Você precisa obedecer o passo a passo de Deus. Então, começando na sua cidade, você vai entender isso. E aí você pode fazer isso na sua própria igreja local, junto com ela também. Se na sua igreja, por exemplo, não tem um departamento de missões, um grupo de evangelismo, o que se ela não tiver, deveria ter, né? Mas às vezes não tem pessoas para isso. Você pode ser essa pessoa. Ou então, né, você pode pelo menos conversar com o seu pastor para atrair essa visão de missões para a sua igreja. Então, às vezes, tentar chamar um missionário de fora para pregar lá na sua igreja, para trazer uma palavra, para trazer um treinamento de evangelismo, um treinamento de missões, um treinamento de treinamento. Tô brincando, mas enfim, busque, né, trazer essa visão. Gabriel, mas minha igreja não entende, não importa o que eu faça. Então espera no Senhor, ora, não deixa a chama apagar, continua orando e o seguinte, estude, tá? E eu quero te apresentar a nossa escola de missões também. Inclusive eu vou te dar um cupom se você quiser fazer parte da nossa escola. Nós temos uma escola online de missões, né? Por conta, né, da pandemia e também de várias situações, hoje em dia muita gente trabalha e não consegue às vezes parar tudo e ficar, por exemplo, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tem escola de missões que são 2 anos. Então, às vezes a pessoa não consegue parar tudo, ir para uma escola e ficar lá, né? E normal, é mais difícil isso e nem todos talvez vão ter esse chamado de largar tudo, ir para uma base missionária, ficar lá 1 ano, 2 anos aprendendo para depois ir direto para o campo missionário. Tem pessoas que às vezes, como eu falei, vão começar exercendo na sua própria cidade e às vezes vão ser missionários em outros âmbitos também da sociedade. E para isso a gente desenvolveu uma escola online
para quem quer ser um missionário ou quem quer aprender sobre missões, mesmo que você não queira exercer como um missionário, mas você quer entender como funciona o campo missionário, você quer aprender sobre culturas, né? Então, vou dar um resuminho do que vai ter nessa escola para que você entenda mais, né? Vou até abrir aqui para você ver também. Ó, aqui, ó, na nossa escola você vai aprender tudo isso, ó. Essa é a nossa grade curricular. Aqui são os módulos, né? E dentro de cada módulo, né, você vai ter vários temas importantes. Por exemplo, aqui no módulo do autoconhecimento, né? Por que autoconhecimento, Gabriel? Por que tem isso numa escola de missões? Gente, lembra que o maior objetivo não é que você seja um missionário, de ter um título de missionário. O maior objetivo é que você seja um missionário por levar a palavra de Deus em qualquer âmbito da sua vida e em qualquer lugar que você for. E claro, por fim, até levar o evangelho para as nações. Esse é o nosso objetivo de fazer uma escola. Só que o missionário não vai para as nações sem um preparo. E esse preparo é muito extenso, né? Mas o que vai envolver esse preparo? E é isso que a gente pensou na hora de criar a escola. Então, por isso que a gente colocou autoconhecimento. Então, aqui tem algumas aulas que são importantes para o seu autoconhecimento. A Bíblia, né? Você precisa conhecer a Bíblia. Então, aqui a gente dá um panorama geral de toda a palavra para você ter um conhecimento mais profundo. Você precisa também conhecer o que é o reino de Deus. Então tem coisas que às vezes a gente ouve falar, mas não entende o que é. Se eu te perguntar hoje, me explica o que é o reino de Deus, você saberia explicar? Se eu te perguntasse, me explica quem é o Espírito Santo, você saberia dizer? Me fala na Bíblia onde a Bíblia fala do diabo, né? Onde a Bíblia fala que o diabo queria ser maior do que Deus, você saberia me mostrar? Então, assim, são assuntos importantes para você evangelizar também. Porque no dia a dia da missão você vai precisar saber responder essas perguntas. Ainda mais se o lugar onde você for evangelizar você não tiver um acesso fácil à Bíblia ou à internet, por exemplo. Enfim, nós temos um módulo também do cristão, que é onde a gente vai trabalhar caráter. Então, muitas aulas sobre o caráter. Nós temos também um módulo da igreja, onde nós vamos falar o que é a igreja de Cristo, né? A igreja local, como a gente deve entender os ministérios, exercer o ministério. E tem um módulo também do preço. Esse é um módulo, para mim, um dos mais importantes assim, quando se trata, né, de crescimento em Deus, porque nele nós vamos falar de coisas essenciais para que você não seja um missionário só por título. Porque hoje a gente vê muitos missionários que são missionários só por título, né? Tem um título de missionário, mas não tem uma intimidade, não tem uma vida com Deus. Então, esse módulo faz toda a diferença nesse sentido. E aí nós vamos entrar também em outros tipos de temas que são muito válidos para o seu crescimento espiritual, como, por exemplo, a história da igreja, as causas, né? Lembra que eu falei das causas que queimam no seu coração? Então, aqui nesse módulo a gente quer te apresentar algumas das principais causas que acontecem no Brasil, que você pode, né, exercer algo nessas áreas. O módulo das nações, então aí a gente já vai falar das principais religiões do mundo e dos principais, né, continentes, né, e um pouco da cultura desses continentes, para você ter uma visão geral sobre missões. E por fim, um módulo bem prático, onde você vai aprender a colocar a mão na massa na hora de evangelizar. Então nós vamos falar mais profundo sobre evangelismo. Esse módulo de evangelismo é um módulo bem grande, ele é talvez o módulo mais importante do nosso curso, apesar de ser um dos últimos módulos, porque a ideia da nossa escola é que ela seja gradativa, então ela cada vez vai ficando mais profunda. E por fim, um módulo do envio, né, onde nós vamos tratar os últimos ali pontos para você ser enviado, né, como ser enviado. Então inclusive tem umas aulas bônus aqui, como você pode ver. Inclusive esse módulo do envio, ele é muito interessante porque é o terceiro ponto que eu ia falar com você.
né? Lembra, primeiro ponto, você precisa entender até uma causa. Segundo, se preparar. E terceiro, você precisa ser enviado, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão, né, se não forem enviados? Então, nós temos que ser enviados. E como assim, Gabriel? Como que é ser enviado? O que é ser enviado? Ser enviado é alguém colocar a mão na sua cabeça e falar, vai meu filho. Não é só isso. Existem muitos fatores que vai desde a questão financeira, do preparo e sim de você saber para onde você está indo. E aí entra sim o apoio da sua igreja e o apoio também de uma organização missionária. Pode ser muito útil nessa hora. Porque, é muito sério isso, gente. Muitas pessoas são enviadas para missões, porém são abandonadas no campo. E isso eu já vi de todos os lados. Tem aqueles que vão sozinhos, que não vão com nenhuma organização, nem com nenhuma igreja junto. Esses são raros porque é muito difícil alguém ir sozinho, e se você for sozinho, você vai sofrer bastante, né? Muitas lutas que talvez você poderia ter evitado por ir com outras pessoas, né? Mas acontece, muitos vão sozinhos, isso acontece, não é o caminho mais recomendado. Tem aqueles também que são enviados por uma igreja local, que é a maioria, né? Só que, como eu falei, nem toda igreja local entende muito de missões. Então, uma coisa que eu vejo acontecendo muito, infelizmente, é que às vezes a igreja até envia, faz um culto de missões muito bonito, muito legal, envia a pessoa, faz várias promessas, mas quando a pessoa chega no campo, a pessoa se sente sozinha, não recebe às vezes uma mensagem mais daquela igreja, daquele pastor, não recebe um apoio financeiro. Então isso acontece muito. Infelizmente acontece muito, quando eu falo muito, é muito mesmo. Então é importante que se você for enviado por uma igreja local, que você tenha muito respaldo, muito entendimento com essa igreja, que você se conecte bem, para que eles entendam bem o seu propósito, você explique para eles, deixe muito claro a sua missão, né? Mas uma outra forma também de ser enviado é por uma organização missionária, né? A organização missionária nem sempre vai conseguir bancar um missionário financeiramente, porque tem organizações que não trabalham dessa maneira, elas não têm um recurso próprio, né? Não são todas, tem organizações que têm, tem organizações que não têm. Então isso vai variar de organização para organização. Porém, se você for enviado por uma organização, a vantagem é que geralmente ela vai ter ferramentas melhores para te preparar e também para te auxiliar quando você estiver na missão. Como geralmente as organizações missionárias lidam com muitas igrejas e muitos missionários, elas já sabem lidar com algumas situações. Então, situações difíceis, situações que provavelmente o missionário vai enfrentar no campo, essas organizações vão poder dar o devido suporte, né? Claro que nesse contexto, gente, existe a falha humana. Já vi também pessoas que foram enviadas por organizações e também tiveram muita dificuldade todo mundo vai ter. Mas é aquilo que eu falei, uma organização, enquanto a igreja local é um clínico geral, às vezes atende várias áreas ali da vida das pessoas, a organização é um cirurgião, entendeu? Ela é especializada em missões, então ela treina pessoas, prepara pessoas e auxilia pessoas em missões. Então por isso que eu estou aqui falando sobre isso, porque um dos caminhos que eu quero te convidar é você entrar na nossa escola Forja. Porque é uma escola que ela vai te auxiliar nessa missão. Além das aulas que você viu aqui, nós teremos um grupo de alunos e mentores também para te auxiliar. Então, por exemplo, quando você tiver uma dúvida ou passando por uma situação, você vai pedir ajuda para a gente vai orar com você, né? Um dos mentores, um dos professores, né, que estiver disponível, vai orar com você, vai te dar um conselho, vai te ajudar a resolver aquela situação e, claro, tirar dúvidas que você possa ter em diferentes momentos da sua vida missionária. Por mais que é uma escola online, não deixa de ter certa profundidade nos assuntos que a gente vai tratar nela, né? Então, muitos assuntos que vão ser importantes para você iniciar a sua missão e ter também um mentor, alguém que vá te responder suas dúvidas,
orar com você, orar por você, e isso faz toda a diferença. Então eu quero te convidar a fazer parte da Escola Forja esse ano. Nós estamos abrindo agora as vagas, né, nesse exato momento, né, nessa aula que você está assistindo agora. Então o link vai estar aí na descrição, você pode acessar e se inscrever na nossa escola. Porém, espera um pouquinho que eu quero te dar um cupom de desconto. Não sei por quanto tempo, gente, esse cupom vai estar disponível, então assim que você vê esse vídeo, já entra lá e já olha ali o site ali, né, e já procure fazer a sua inscrição e aplicar o cupom, porque eu não sei se eu vou liberar ele por muito tempo, né? Ainda pode ser que ele fique só alguns dias após o lançamento dessa aula, mas não custa nada você ir lá e tentar já usar esse cupom, né? O cupom vai ser Estou Pronto, tá aparecendo aí na sua tela, Estou Pronto, né? Igual o Bob Esponja fala, né? Estou pronto, mas é mais ou menos isso, você está pronto para começar a sua missão, para começar, né, a sua vida na carreira missionária que Deus tem para você. E, gente, isso é só o começo mesmo. Essa escola é para você que quer começar, você que quer aprofundar, né? Você fala, Gabriel, eu já sou missionário, essa escola vai me ajudar? Olha, se você nunca foi numa escola missionária, com certeza ela vai te ajudar. Se você já foi nessas escolas que você fica 6 meses, 1 ano, 2 anos, morando no lugar, ela vai te ajudar, com certeza vai, mas provavelmente você já tenha aprendido bastante coisa, né? Então vai ser mais um reforço de conhecimento. Mas se você é um missionário que nunca teve uma formação, por assim dizer, nunca participou de uma escola de missões mais profunda, eu te aconselho a fazer, porque com certeza vai dar um up na sua vida e você vai aprender muita coisa na prática. Então, assim, muita coisa que você vai ter que colocar a mão na massa. E o melhor, né, que depois de você terminar dessa escola, nós também queremos te ajudar a dar o próximo passo, não só fazer a escola e ficar nisso mesmo, mas assim que você receber seu currículo, nós queremos te ajudar a dar os próximos passos, seja você indo com a gente numa viagem prática de missões, ou mesmo você estabelecendo um projeto na sua cidade, a gente pode te auxiliar nisso. Enfim, nós estamos aqui pelo reino de Deus, para que o evangelho seja pregado, para que vidas sejam alcançadas e vidas sejam salvas por Jesus. Amém? Então, esse é o meu convite para você. Espero que essa aula possa ter te trazido um pouco mais de clareza, porque esse é um assunto que a gente tem muito ainda o que aprender e muito o que falar, né? Eu poderia ficar aqui mais horas falando sobre esse assunto, mas eu creio que já deu por hoje, né, gente? Então, aproveita também, se inscreve aí no nosso canal, né? Se você quiser deixar um comentário, a gente lança vídeo toda semana e vídeo sobre diferentes assuntos. Temos uma série sobre ministério infantil, vamos lançar agora uma série sobre evangelismo, temos, né, alguns bate-papos, algumas entrevistas com missionários, né? Então, se você tem um tema que você tem dúvida, manda aí também, que nós vamos estar respondendo e às vezes até fazendo um vídeo sobre esse tema. Amém? Então, que Deus te abençoe, que você possa ser edificado por essa escola, por essa aula e que você se torne um grande missionário para todas as nações. Amém? Até mais, pessoal.